Mas enquanto vocês falavam, também até discuti isso com o Felipe outro dia, essa questão de que será que os americanos estarão dando um tiro no pé, abraçando algo que pode ser simplesmente o assassino do dólar? Porque, por exemplo, você falou sobre essa questão do padrão fiduciário que a gente tem hoje, desde a época do fim do lastro-ouro. E eu li no ano passado um livro muito bom do Seyfedin Amos. Ele publicou aquele padrão Bitcoin e publicou depois o padrão fiduciário. Inclusive, preferiu o padrão fiduciário ao padrão Bitcoin. E no padrão fiduciário, ele fala que, olha, vendo como é que funciona a moeda fiduciária, eu entendo que, além dele ser uma garantia de dinheiro infinito para os governos, né? Porque basta criar mais, você desvaloriza a moeda que todo mundo tem, mas você tem recurso para gastar. Tem outro motivo pelo qual ele foi importante, já que o padrão ouro não era adequado para o mundo globalizado. Porque enquanto as trocas elas eram locais, vou mandar recurso do Rio de Janeiro para São Paulo. Cara, você pega na estrada e manda o ouro para liquidar essa transação, por exemplo. Tudo bem que tem custo com segurança, com transporte, com verificação, mas é viável. Na hora que a negociação passou a ser São Paulo-Tóquio, isso ficou muito mais complicado. Então, quando você tira o ouro, que tem essa questão espacial complicada, e bota a moeda fiduciária, fica muito mais simples. Então, na questão espacial, a moeda fiduciária é muito melhor. Agora, na questão temporal, é uma bosta, porque ela perde poder de compra a cada ano que passa. Inclusive, essa é a meta de todo Banco Central do mundo, pelo menos um pouquinho de inflação. Eu já vi essa meta que a gente tem aqui no Brasil, 3,5%, e aqui a gente consegue bater a meta sempre, né? A gente sempre bate, e lá fora, em torno de 2% dos Estados Unidos. Ele fala, bom, o Bitcoin ele consegue essa parte espacial, porque o pessoal critica muito o Bitcoin falando, não posso comprar um café em Bitcoin. Né? Cara, tudo bem, o café custa 10, você pode pagar 10 de taxa de transação, fica inviável. Agora, para mandar 1 bilhão para alguém que está em Tóquio, você vai gastar os mesmos 10 reais. Então, para negociação entre países, é muito bom, sem custo de verificação, praticamente instantâneo, vamos dizer assim, porque a mineração de um bloco, beleza, mas é uma transação que demoraria dias pelo padrão fiduciário. E quando a gente pensa na parte temporal, se pega o gráfico do Bitcoin, ele está despencando para cima desde que foi criado, como o Felipe sempre fala. Então, fica muito claro que para países é uma baita de uma alternativa para liquidar transações. Só que hoje a gente usa muito dólar para isso. Então, na hora que os países começam a abraçar o Bitcoin, não vai ser uma questão de muito pouco tempo para que a gente tenha transações sendo feitas em Bitcoin e o Trump olhando. Ih, não é assim que eu queria que a banda tocasse. Teoricamente, a Rússia já faz liquidação em Bitcoin. É que tem muito assim, rumor, disse pelo não disse, estudos de inteligência, mas já existem alguns indícios de que existem sim cooperações lá no eixo, né, deles e que estão rolando em Bitcoin. E essa sacada que você colocou é muito boa, cara, porque é a discussão do lastro, entendeu? Sabe qual é uma das maiores críticas ao Bitcoin? O tiozão do terreno manda essa, né? Bitcoin não tem lastro. Cheio de real no bolso, ele tá não falando. Não tem lastro. É o tipo de cara que ainda acha que o dólar é lastreado no ouro, ou até acha que o real tem lastro no ouro, né? Sim. E quando a gente volta nessa época, vamos falar do fim do lastro, né? 71. O que veio antes disso? Foi o acordo de Bretton Woods. A Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, os países se reúnem para reconstruir a economia global e existe uma proposta. E a proposta é criar uma moeda global, controlada por todos os países. Essa era a primeira proposta que estava na mesa de Bretton Woods, que era criar tipo um Bitcoin antes do Bitcoin existir, sem a tecnologia necessária, mas uma moeda global, autossoberana, para regular a economia global. Os americanos falam, não, que usa o dólar, pô, muito melhor. Para que criar uma moeda nova? Usa o meu dólar. Como diria o pessoal da Faria Lima, né? Puta case, mano, não, usa o meu dólar, cara. Aí os países mandam ouro para os Estados Unidos, e os Estados Unidos mandam dólar, e eles usam o dólar para contratar os Estados Unidos para reconstruir a economia, cara. Puta deal, puta case. E assim monta-se a hegemonia econômica norte-americana. Então, de 44 a 71, dólar tinha lastro no ouro. E por que isso foi quebrado? Porque os Estados Unidos estavam presos na Guerra do Vietnã. 10 anos mais de guerra, bilhões de dólares no esforço de guerra. Os europeus olharam e falaram, cara, esses caras estão imprimindo mais dólar do que eles têm ouro. É a única maneira que eles estão financiando essa guerra. Vamos devolver a cédula e vamos pedir o ouro de volta. Até que a França ancora um navio de guerra, velho. A França ancora um navio de guerra na costa norte-americana e resgata toneladas de ouro. É depois disso que o Nixon vai na UAR e termina com essa parada. Não tem mais esse negócio, não. Agora o dólar é o dólar e o ouro é nosso. Por que é legal ter lastro? Essa que é a pergunta. É legal ter lastro porque você impede que a expansão de base monetária ocorra infinitamente. O lastro previne a impressão desenfreada. Bitcoin tem um limite máximo, travado no código. Bitcoin não requer lastro, velho.
Pelo menos no sentido do lastro prevenir a expansão monetária, porque são 21 milhões. E custa para produzir. Né? E custa produzir, ok. Então, Bitcoin não requer lastro. Bitcoin pode ser o lastro. Então, se você tem uma economia global onde, em vez do lastro ser ouro, o lastro é Bitcoin, tá na dúvida se o país está imprimindo mais do que ele tem, você pode auditar a carteira daquele país. Vai auditar quantas toneladas de ouro tinham no Fort Knox em 71. Quem é que vai lá auditar, velho? Ver se tem o ouro lá ou não tem, tu não sabe. Agora, uma economia global onde Bitcoin é o lastro de várias moedas e cada país tem a sua e faz expansão de base monetária, mas dilui contra o Bitcoin, você volta a ter algum grau de sanidade global e, como você falou, é muito mais fácil auditar, é muito mais fácil liquidar, é muito mais barato fazer todo o settlement, né, daquele fluxo financeiro. Só um parênteses na história que o Casta contou, isso tá no meu livro também, tá, gente? Acabaram de mandar aqui, ó, já chat. faz o jabá do livro do Bruno. Pois é, porque eu contei toda essa história lá desse fim do lastro em ouro e até, de uma maneira bem irônica, os franceses, eles foram lá pegar o ouro de volta, mas quem colocou os americanos no Vietnã foram os franceses. Estavam lá falando, e Vietnã vai ficar independente. Não, ajuda a gente. Primeiro o americano mandou equipamento, depois mandou tropa, o francês falou, vamos embora, e depois falou, estão gastando demais, me dá meu ouro. Foi assim. Muito amigos dos franceses. Mas, Felipe, você ia falar, cara. Não, só complementando que na arte da guerra, mantenha os seus amigos próximos e seus inimigos ainda mais. E quantas vezes na história militar, você deve saber melhor que qualquer um aqui na mesa, algum governante ou algum imperador ou algum poderoso menosprezou uma tecnologia bélica nova e se deu mal por causa disso, né? Quando Constantinopla caiu, eu já ouvi histórias de que os caras menosprezavam canhões. E Constantino XI achava que canhão era uma brincadeira. Quando o Einstein, eu já ouvi falar que também achava que não ia ver a energia nuclear ser desenvolvida enquanto ele ainda vivia. Anos depois, ele estava mandando uma carta para o Roosevelt falando, faça a bomba antes que os alemães vão fazer esse negócio. Quantas vezes isso não aconteceu, né? E por mais que o Bitcoin não seja uma arma de guerra no sentido literal, ele é uma tecnologia de projeção de poder num período da história em que a política é cada vez mais cibernética, a guerra é cada vez mais cibernética, e você tem que estar com o inimigo perto, né? Você falou que o Bitcoin é um potencial inimigo do dólar. Mas você também pode transformar ele num aliado, se você souber jogar o jogo bem jogado. Uhum. Então o Trump vem falando que ele está flertando com a ideia de pagar a dívida soberana dos Estados Unidos com Bitcoin. O Trump também colocou como secretário do Tesouro dele um cara que é acionista do Tether, que é uma stablecoin, que é uma versão cripto do dólar. E o Tether hoje já está entre os top 15 maiores detentores de treasuries americanos. Então, eles estão dormindo perto do inimigo e tentando ver como que o Bitcoin pode ser um aliado e como que cripto podem jogar do lado deles. Porque se eles não fizerem isso, alguém vai usar a cripto como vetor de ataque ao dólar. Então é meio que essa é a delicadeza do jogo que está se desenrolando.